Opa, assim. Então, boa noite a todos. Hoje que estamos aí no novenário de Santo Inácio de Loyola, que sua festa é dia 31 deste mês, próxima semana, eu resolvi falar para vocês sobre vocação e sentido da vida segundo o próprio Santo Inácio de Loyola. Desde já eu peço desculpas que eu estou um pouco resfriado, né? Então minha voz vai ficar um pouco diferente durante o vídeo. Vamos lá. Então, primeiro, vocação e sentido da vida, né? Vamos deixar Santo Inácio para mais para frente. Vocação, nós já estamos cansados de ouvir, vem do latim vocare, que quer dizer chamado. E sentido da vida é a finalidade que nós vamos dar para a nossa vida. É, de fato, a realização do nosso ser. E eu uni esses dois temas porque, de fato, quando uma pessoa tem vocação, ela vai realizar o sentido de sua vida. E quando ela tem um sentido para a vida, esse sentido vai se manifestar numa vocação. Então está claro que as duas coisas são os dois lados de uma mesma moeda. São uma coisa só. Então, o sentido da vida que nós precisamos ter, em primeiro lugar, está em Deus. É o que Santo Inácio de Loyola vai nos ensinar nos seus exercícios espirituais. Eu tenho aqui uma edição da Loyola, né, mas tem outras edições que vocês podem estar encontrando também, acho que da Paulus, né, e quem sabe a minha biblioteca católica não faça também uma nova edição. Mas eu trouxe esse aqui e vou ler um trecho aqui depois para vocês. Então, o sentido da vida é encontrar Deus em nossa vida, colocar a nossa vida na direção de Deus. Deus como o sentido de nossa vida. E o Viktor Frankl, ele percebeu isso no campo de concentração nazista. Ele escreveu o seu livro Em Busca de Sentido, né, que foi a observação que ele fez no campo de concentração. E eu quero trazer como exemplo aqui um caso específico de dois homens que ele conheceu. Um era pai e os dois queriam se suicidar, né? Só que um ele era pai e ele tinha um filho lá fora que esperava por ele. E o outro era um grande estudioso que tinha começado uma obra e não tinha terminado. Então, os dois eles pensavam em suicídio, mas quando eles viram estas coisas externas lá fora que estava esperando por eles, eles desistiram. Porque o sentido da vida é, de fato, quando uma pessoa para de se perguntar o que eu vou esperar da vida. Uma pessoa que está no campo de concentração nazista, né, num estado deplorável como aquele, ela já não espera nada da vida. Né? Ela já não tem esperança mais de sair de lá. Então o sentido da vida é tirar esta pergunta da cabeça. Né? O que eu espero da vida? Eu não espero mais nada da vida. Então, de fato, a pessoa que pensa assim, ela vai cometer suicídio. Mas aqueles que desistem do suicídio são aqueles que fazem a pergunta: o que a vida espera de mim? Então aquele primeiro homem tinha um filho esperando por ele lá fora. Então ele precisava ser o pai daquele filho. E o outro tinha uma obra inacabada. O mundo precisa da inteligência daquele homem. Então ele tem algo externo para motivar, para dar sentido ao sofrimento que ele estava vivendo. E é isso que o Viktor Frankl nos ensina com a logoterapia, né? Dar sentido às circunstâncias. Colocar sempre um sentido externo. O que a vida espera de mim? E trazendo aqui para o nosso conteúdo, o que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça no futuro? Não é? Então esse é o sentido que nós devemos dar para todas as ações do nosso cotidiano. Todas as coisas que nós enfrentamos no dia a dia. Porque não é só um campo de concentração nazista, mas todos os desconfortos que nós passamos no dia a dia e também as coisas boas que nós devemos fazer. Devemos dar um sentido para estas coisas. Encontrar um sentido na circunstância. E aqui já entra né, no assunto da vocação, propriamente dita. Porque a vocação é realizar este porquê. Né? Que o Viktor Frankl ele cita o Nietzsche, que diz que o ser humano suporta todo como desde que tenha um porquê. Né? O homem tinha um porquê sofrer, um filho. O outro tinha um porquê, um projeto, um estudo.
Então a vocação é realizar esse porquê. A vocação daquele pai é de fato ser um pai, mesmo à distância. Por mais que ele não saia de lá. E quando ele sair, ele precisa continuar essa missão, essa vocação. Ele é chamado a isso. Assim, o estudioso ele é chamado a realizar esta obra, seja no campo de concentração, porque a realidade nos ajuda a sermos mais inteligentes, né, a compreender melhor as coisas. Então, seus estudos iriam continuar, ou do lado de fora, quando ele saísse de lá. Né? Então, é realizar este porquê. A vocação é isso. E Santo Inácio de Loyola nos ensina que a vocação ela é um chamado. Se é um chamado, tem alguém que chama, tem alguém que é chamado, e tem um para quê, tem um porquê. Né? Tem o que fazer. Para que se é chamado? É chamado a quê? E o pessoal aí que faz encontros vocacionais fala isso, né, absurdamente. Então não vou chover no molhado. Eu quero dar realmente algo de interessante para vocês. Então vamos lá. Vou resumir essa parte e focar no que realmente interessa. Quem chama é o próprio Deus. Quem é chamado é o eu, em sua plenitude. Né? Eu sou o chamado. E nós somos chamados ao amor. Desculpem. Somos chamados a amar, a realizar o amor em plenitude, o amor caridade. Então a gente precisa conhecer quem é Deus, a gente precisa se conhecer e a gente precisa ouvir essa voz. Depois é corresponder a esse chamado. Para conhecer a Deus, nós precisamos ter acesso àquilo que Deus faz. É a história da salvação, a vida de Cristo, a vida dos santos. É ver como é que Deus age na vida das pessoas. Assim nós vamos conhecendo a Deus. Não é só ter vida de oração, né? Porque uma pessoa que não conhece a ação de Deus e tem vida de oração, ela vai cair no erro, com certeza. Isso porque nós somos uma mistura de corpo e alma. Nós somos inteligência e sensações. Então a pessoa que ela não conhece de fato como é que Deus age na inteligência e nas sensações, ela vai cair no erro se ela ficar sozinha. Então eu preciso conhecer a Deus de forma concreta, como é que ele age, como é que ele se encarnou, o que ele veio fazer quando estava aqui nessa terra, Jesus Cristo. E o que ele continua fazendo na vida dos homens, que é a vida dos santos. Assim eu vou conhecendo a Deus. Como é que eu me conheço? Né? Para eu me conhecer, né? Esse conhece-te a ti mesmo, é estar instalado na realidade. É a gente viver de fato com os olhos abertos na realidade, naquilo que acontece de forma concreta e real nas nossas vidas. É não criar ilusões, não criar falsos eus na minha cabeça. Não é? É eu estar bem atento ao meu dever, a cumprir realmente o meu dever com todo o meu ser. Assim eu vou me conhecendo. Assim eu vou vendo a que eu tenho aptidão, a que eu não tenho, a que eu posso melhorar, né? O que eu posso começar a fazer, o que eu posso desenvolver, né? Aquilo que de fato eu sou. É estar realmente presente ali. E nós vamos ouvindo a voz de Deus através das circunstâncias que se nos apresentam. E essas circunstâncias elas se dão através da nossa doação. Porque o amor é um ato de vontade, o amor é uma entrega. Né? Então, o chamado de Deus é de fato uma entrega, uma doação. Quando você se doa de forma generosa, através daquela circunstância, através daquela circunstância que fez você se conhecer, quando você se doa de forma generosa, aí está a sua vocação. Aí está essa entrega. Um exemplo é a própria vida de Santo Inácio de Loyola. Ele conhecia a si mesmo. Ele era um cavaleiro, né, um soldado, muito fiel ao seu dever. Ele cumpria bem o seu dever. Ele era de família religiosa, mas ainda não tinha acontecido uma conversão. Ele não conhecia a Deus. Ele só tinha o segundo ponto, ele só se conhecia. Então, em Pamplona, aconteceu que ele foi para a guerra e levou um tiro, né, foi bombardeado nas pernas, quebrando a perna direita. Foi levado para fazer a cirurgia para não ficar aleijado e ficou na recuperação. Nessa recuperação,
que ele ficou. Ele pediu a seus irmãos alguns livros para ler, porque ele gostava muito de estudar, ele gostava muito de ler, né? Ele estava realmente atento à realidade. E na casa que ele estava não tinha muitos livros, né, do seu gosto. Aí deram A Vida de Cristo, escrita por um monge cartucho, e A Legenda Áurea, que conta a vida dos santos dos primeiros séculos, os primeiros mártires e tal. Ao ler estes livros, ele vendo como é que Deus age na vida de Cristo e como é que ele age na vida dos homens, a Legenda Áurea, ele conheceu a Deus. Conhecendo a Deus, ele que já se conhecia, ele ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus, e disse: se estes e estas puderam isto, por que não eu? Esse foi o chamado de Santo Inácio. Se estes e estas, estes santos, puderam fazer obras grandiosas em nome de Cristo, por que não eu? Por que eu também não posso fazer? Si istis est istas cur non ego, né, no latim. Por que não eu? E assim ele correspondeu a esta vocação, a este chamado, e começou a se doar em sua vida. Se tornou sacerdote, lutou contra o protestantismo, né, na Contra-Reforma, fundou a Ordem dos Jesuítas e, com sua vida espiritual, ele que era muito devoto da Virgem Maria também, se consagrou diante da imagem de Nossa Senhora do Monte Serrate. Ele escreveu os seus exercícios espirituais para nos ajudar também neste discernimento vocacional, nesse desentortar a nossa vida, para justamente nós sermos aquilo que Deus deseja. E ele colocou no início dos seus exercícios espirituais um texto que é chamado Princípio e Fundamento. É um texto breve, eu quero ler aqui para vocês. Nós vamos destrinchar esse texto aqui. Santo Inácio diz assim: o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar-se. Primeiro ponto, conhecer a Deus. Louvar é conhecer a Deus, porque eu louvo uma divindade que é suprema. Se eu estou louvando a Deus, eu sei quem Ele é. Reverenciar. Reverenciar é conhecer a si mesmo. Porque se eu faço reverência, eu estou me curvando diante de Deus. Eu estou me colocando na posição que eu de fato estou. Eu estou reconhecendo quem eu sou de fato. Então é louvar e reverenciar. E o terceiro, servir a Deus nosso Senhor. E eu sirvo a Deus numa vocação. Eu sirvo a Deus onde Ele me chama a servir. Onde de fato eu devo exercer esta entrega, esta doação. Então o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar-se. Encontrando esse sentido para a vida, ele será salvo. Ele continua: as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o ser humano e para o ajudarem a atingir o fim para o qual é criado. Então todas as outras coisas foram criadas para nós. Nós fomos criados para Deus e todas as outras coisas foram criadas para nós. Por que que todas as coisas são nossas? Porque nós precisamos estar atentos a essa realidade. Nós somos de Deus, então Deus está atento a nós e faz de tudo para nos salvar. Ele aparece na sarça ardente para Moisés, abre o mar vermelho, se encarna, funda a igreja, cria sacramentos, inventa purgatório, tudo para nos salvar. Ele está atento, porque nós somos dele. E as coisas são nossas, então nós precisamos estar atentos a essas realidades. Precisamos estar com os olhos abertos no nosso dever. Ele continua: daí se segue que ele, o ser humano, deve usar das coisas tanto quanto o ajudem para atingir um fim, e deve privar-se delas tanto quanto o impedem. Então, a gente precisa saber eleger as coisas. Estando atentos à realidade, a gente precisa agora eleger aquilo que mais me auxilia a chegar ao meu fim, que é a minha vocação, que é o sentido da minha vida. Então eu tenho que me aproximar das coisas à medida que as coisas me aproximam de Deus e me afastar das coisas à medida que as coisas me afastam de Deus. Esta é a doutrina, o ensinamento de Santo Inácio. Ele continua: por isso é necessário fazer-nos indiferentes a todas as criaturas, em tudo que é permitido à nossa livre vontade, e não lhe é proibido. A gente tem que estar indiferente a todas as coisas, independente se elas são
boas ou se são neutras. E ele continua, de tal maneira que, da nossa parte, não queiramos mais saúde que enfermidade, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida breve, e assim por diante em tudo mais, desejando e escolhendo somente aquilo que mais nos conduz ao fim para o qual somos criados. Então, Santo Inácio está dizendo que todas estas coisas, vida longa, vida breve, saúde, doença, honra, desonra, são as circunstâncias que nós estamos instalados. Né? O Ortega y Gasset ainda diz, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então você é você em sua plenitude, ou seja, você realiza a sua vocação na circunstância em que você está. Então se você está doente, aproveite dessa circunstância, transforme, dê um sentido para essa circunstância e realize a vocação para a qual você é chamado nesse momento. Essa circunstância, estar doente. Claro que você pode procurar o auxílio da cura, né? Senão seria um masoquista. Procure a cura, mas enquanto não foi curado, aproveite dessa circunstância e dê um sentido a ela. Está saudável? Da mesma forma. Tem dinheiro? Está pobre? Está sofrendo uma desonra? Está sendo honrado? Tem uma vida longa, já é idoso? Está em perigo de morte, já está desenganado? Todas estas circunstâncias, ou até uma circunstância mais fácil da gente entender, que Santa Afonso de Ligório nos ensina no seu Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Está chovendo? Aproveite dessa circunstância. Você está debaixo de chuva? Você não gosta de tomar chuva? Está frio? Está calor demais? O sol está escaldante na sua cabeça? Você está em pleno meio-dia debaixo de um sol escaldante? Não reclame. Aproveite essa circunstância. Dê sentido a essa circunstância e transforme essa circunstância na sua vocação. Porque se a gente for reclamar dessas circunstâncias, a gente perde a força. Se a gente reclama da circunstância, se a gente está doente, se está chovendo, se está ensolarado, se a gente foi desonrado, se a gente foi desenganado, se a gente só sabe murmurar, reclamar, como diz São João da Cruz, né, a murmuração é a oração do diabo, essas murmurações nos impedem de realizar a nossa vocação. E é isso que o Dr. Ítalo Marcilli cansa de nos ensinar. Não é? Não reclame, não enche o saco, sirva, seja útil. É assim que a gente vai realizando a nossa vocação. É isso que Santo Inácio de Loyola tem para nos ensinar. É conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e abraçar este chamado. Onde é que está o chamado? Na circunstância, na realidade. Então eu preciso estar atento. Não posso ter um fingimento em mim, né? Não posso estar criando uma falsa ideia de mim mesmo, nem posso fugir da circunstância na qual eu estou instalado, por mais que eu queira uma outra coisa. Porque, por exemplo, tem pessoas que estão na circunstância que realmente a impedem de realizar uma vocação superior, que seja o matrimônio ou a ordem, né, a vida religiosa ou o casamento. Tem essas circunstâncias que podem impedir e de fato a pessoa precisa abraçar, porque a vocação da circunstância ela é superior à vocação do desejo. Um exemplo foi agora recente, faleceu um sacerdote que foi ordenado no hospital. Ele estava de fato impedido de realizar o sacerdócio. Mas o seu desejo foi tão grande que o Papa permitiu que ele fosse ordenado no hospital e lá ele celebrou sua primeira missa e faleceu. Se ele tivesse murmurado naquela circunstância que ele se encontrava, porque ele queria realizar algo para Deus, né? Queria ser padre para Deus e ele estava lá miseravelmente numa cama, iria morrer e ficasse murmurando, ele ia perder a força, ele não seria tão grande. Hoje a gente olha para o exemplo de vida dele e a gente louva a Deus pela força que ele tinha, porque ele abraçou aquela circunstância e transformou aquela circunstância na sua vocação. Deu sentido a ela. É isso que a gente precisa fazer. E eu prometi, em lives passadas, em dar um conselho mais específico, mais concreto, no discernimento da vocação das pessoas. Então eu vou dar o conselho que eu aprendi com o padre do Opus Dei, Federico Soares, no livro A Virgem Nossa Senhora. Encontrei esse livro, por acaso, para falar de Nossa Senhora e ele falou de forma esplêndida sobre vocação. Ele diz assim que a vocação ao matrimônio, foi o que eu até falei em uma live anterior, é uma vocação natural. Ela segue naturalmente aquilo que é o instinto do ser humano.
Não o instinto animal, né, o desejo sexual puramente, mas um instinto natural dado por Deus, que a gente deve dar ouvidos a ele. Esses são os vocacionados ao matrimônio. Estão numa circunstância, que é o seu desejo, uma outra pessoa que também o deseja. Então, eles vão se unir e buscar a Deus, ouvir o chamado de Deus para viver santamente o matrimônio. Vocação matrimonial. Mas as pessoas que são chamadas à vida religiosa, seja o sacerdócio, seja a vida religiosa propriamente dita, religiosa consagrada, né, dos frades, das freiras, dos monges, estes têm um chamado sobrenatural, porque a sua vocação é sobrenatural. A vocação ao matrimônio é natural. A vocação religiosa é sobrenatural. Por quê? Porque está fora da natureza do ser humano. Permanecer só não é do natural. Transformar esta carência, digamos assim, esta ausência de outra pessoa que o complete, numa vocação superior é uma elevação da natureza do ser humano. Por isso que é uma vocação sobrenatural. E é para realizar propriamente uma coisa divina, que são as coisas de Deus. São os monges que rezam, são os frades que pregam, são os padres que celebram sacramentos, tudo coisa sobrenatural. Por isso que é uma vocação sobrenatural. Então estes têm um chamado sobrenatural. Não tem uma vocação natural. Por exemplo, o abade Santo Antão do Egito, ele tinha acabado de perder os pais, cuidava de sua irmã mais nova, e teve um dia que ele estava passando e foi para a igreja, e ele chegou na hora do evangelho. Na hora que o padre disse, aquele evangelho do jovem rico: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Antão teve a certeza de que Deus estava falando com ele, que Deus estava chamando ele para fazer aquilo. E ele fez exatamente aquilo. Largou tudo, foi morar dentro de uma caverna e se tornou o monge, né, um eremita. Santo Antão do deserto. Santo Inácio de Loyola, que lendo a vida de Cristo e a legenda áurea, sentiu que Deus estava chamando ele para viver aquilo que ele estava lendo. Se estes e essas, por que não eu? Ele teve uma certeza. Então, quando uma pessoa ela tem um chamado sobrenatural, esse chamado vem com uma certeza no seu coração. A pessoa que é vocacionada para a vida religiosa, ela tem certeza que ela foi chamada por Deus, se ela conhece a Deus e se ela se conhece. Se a pessoa não conhece a Deus direito, ela tem dúvidas de sua vocação. Pode vir uma dúvida. Se ela não se conhece direito, ela conhece a Deus, mas não se conhece, não está na realidade, ela pode ter dúvidas. E se ela conhece a Deus e se conhece e ainda tem dúvida, a dúvida está no seu sentimento. Por quê? Uma pessoa que ela é chamada a uma vocação sobrenatural, ela é chamada a renunciar muitas coisas. A viver uma vida totalmente diferente daquilo que é uma vida confortável de uma pessoa. Então, talvez essa pessoa tenha uma dúvida vocacional porque ela está fugindo de uma realidade. Ela está fugindo da realidade que ela sabe que ela precisa enfrentar. Assim também uma pessoa que tem vocação natural, ela pode fugir dessa vocação. Porque ser pai de família, ser mãe de família não é fácil. Então a pessoa ela pode estar realmente fugindo dessa obrigação, dizendo: ah não, eu acho que eu sou chamado a ser padre, a ser freira. Né? Que eu gosto muito de estar na igreja, eu gosto muito de rezar, mas eu não gosto de me doar, de trabalhar, de morrer de trabalhar para sustentar uma família. Talvez ele está fugindo da realidade. Assim o outro pode: ah não, eu quero me casar, eu quero ter família, porque está fugindo da renúncia de viver sozinho. Então, esses pontos que devem ser analisados. Se a pessoa, primeiro, tem que conhecer a Deus. Leia, estude, assista filmes, veja como é que Deus age na vida dos santos. Assim você vai conhecer a Deus. Conheça a si mesmo, conhece-te a ti mesmo. Esteja instalado na realidade. Cumpra bem o seu dever. Haja quod agis. Faça bem o que tem de fazer. Assim você se conhece. Terceiro ponto. Não fuja dessa realidade. Não fuja da circunstância que você está. Transforme, dê um sentido a essa circunstância para que essa circunstância seja transformada numa vocação. E assim nós vamos cumprir aquilo que Deus quer. Que a vocação é um chamado de Deus, eu falei no início. Se a gente obedece a Deus, a gente agrada. Se a gente agrada a Deus, a gente vai ser salvo, certamente.
Deixa eu ver aqui o que o pessoal comentou aqui. Santo Inácio de Loyola, o santo guerreiro fundador da Companhia de Jesus. Isso mesmo. Jesuítas. Viktor Frankl, o autor da abordagem psicológica da logoterapia. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. É exatamente isso, né? E essa perfeição se encontra justamente no cumprimento do dever, porque nós não seremos perfeitos como Deus é perfeito, nunca. Todos os santos, eles tinham suas imperfeições, eles tinham seus defeitos. Mas o que eles fizeram? Eles elevaram as suas virtudes ao ponto de não maquiar os defeitos, mas ao ponto de serem divinizados por Deus para que os seus defeitos não se sobrepusessem às virtudes. Então essa perfeição que o Evangelho nos chama, que René citou aí, é de fato nós imitarmos a Deus. Nós nunca seremos iguais a Ele, mas nós podemos imitá-lo. Procurar uma imitação de sua perfeição. Como? Fazendo coisas boas. Fazendo tudo isso que eu falei aqui durante a live. Né? Tudo isso vai nos ajudar a ser perfeito. Não vai destruir os nossos defeitos, mas vai fazer com que essas virtudes se sobreponham a elas, aos defeitos. Né? E assim nós seremos perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito. Então, pessoal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, o pessoal que está aqui, que está me acompanhando.